Boa noite para todo mundo. É bom voltar à URGS. Quando eu vim do Ceará para o Rio Grande do Sul, eu lembro de ter vindo trabalhar em alguma coisa do Ministério da Saúde aqui e lembro de ter vindo para essa sala para conversar com as pessoas. Então é muito bom voltar para a URGS e voltar para um debate que é basicamente onde eu saí para pesquisar e para me importar com as coisas que eu me importo hoje. Você pode, por favor, você passa para mim? Eu sou André Luiz Leite, eu sou psicólogo e se você prestar atenção, eu sou quase doutor, porque eu preciso defender o doutorado sexta-feira de semana que vem, então eu espero que eu seja aprovado. E basicamente eu nasci no SUS, eu trabalhei no SUS e o Sistema Único de Saúde é um pouco de onde eu me constituo como um ator político. Eu começo a minha jornada enquanto pesquisador, militante, comprometido com um projeto democrático lá por 2004, 2005, dentro da universidade, a partir da pauta da saúde mental. Então, é a partir dessa trajetória que eu saio de estagiário num hospital psiquiátrico a alguém que está trabalhando na gestão de políticas públicas do governo Tasso em 2014, em 2013, quando aquela ebulição de protestos e manifestações começa a tomar as ruas e quando essa palavra que foi usada duas vezes aqui entra no nosso vocabulário político, que é a palavra ativismo. Eu passei os últimos 4 anos, 3, dedicado exclusivamente a tentar entender isso, as distinções que essa palavra trazia e quais eram os impactos que isso trazia para o nosso vocabulário político. A minha ideia hoje à noite é tentar juntar um pouco da discussão que eu venho fazendo com algumas coisas que eu andei lendo nesse livro da Sônia Fleury, que eu recomendo muito, Teoria da Reforma Sanitária, Diálogos Críticos, para, a partir disso, tentar pensar como a experiência que a Célia traz, como um pouco dessa leitura de como algumas mudanças vão acontecendo gradativamente, a gente nem se dá conta, e que vão colocando alguns dos nossos avanços em risco. Como essas questões estão perpassando esse momento que a gente está vivendo hoje. Porque se a Célia é farmacêutica, vai pensar em remédio. Porque se a Mônica está falando de como as palavras podem ajudar a gente a ler o que está acontecendo, como psicólogo eu estou um pouco interessado nas histórias. Eu acho que se eu fosse dizer o que é específico do trabalho do psicólogo, eu diria que envolve a gente prestar atenção nas histórias. E tem algumas histórias que a gente vai repetindo e não sabe. E as histórias às vezes não estão tão contadas. Então, como alguém que adora cinema e que é psicólogo, eu estou super interessado no script. E às vezes o script não está colocado no primeiro plano, você precisa de um pouco mais de atenção para falar dele. E aí quando a gente recebeu essa provocação, desculpa, eu pulei aquela parte dos agradecimentos que eu devia ter feito. Faz muito tempo que eu não falo em público, mas acredito que vocês saibam que eu estou grato por estar aqui, tá? Então, ok. E quando eu recebi essa provocação de como anda a saúde da nossa democracia, mas pensando a reforma sanitária, você pode passar, por favor? Eu tentei pensar um pouco de como é que eu vivi isso, talvez algum tempo atrás. E por isso esse meu título provocativo, que é copiado de um artigo que eu queria ter escrito. Adoro essa expressão com, contra e para além. Acho que se é preciso resistir, se é preciso preservar algumas coisas, é preciso que a gente entenda um pouco do que a gente fez. E aí é um pouco essa trajetória que eu vou tentar fazer com vocês. E aí, como eu estava nervoso com a ideia e como é uma das primeiras vezes que eu vou estar falando sobre isso e é uma fala provocativa, eu tentei organizar a minha fala a partir de falas e de citações das pessoas que consolidaram um pouco da reforma sanitária, que são reconhecidas por isso. Então a minha ideia é dialogar com como eu estou lendo algumas coisas, mas a partir daquilo que tem sido observado ao longo do tempo. Porque muito do que está acontecendo hoje não aconteceu nos últimos 8 meses. Algumas coisas já perderam legitimidade ao longo do tempo, algumas estratégias talvez já não estejam funcionando tão bem. E se uma coisa que prestar atenção nas histórias, tem uma coisa que prestar atenção nas histórias nos ajuda, que é perceber que as coisas não vêm do nada. Então se a gente puder olhar um pouco para o que está acontecendo a partir de um determinado prisma, talvez a gente esteja numa posição melhor para pensar o que fazer em seguida. Porque eu acho que se essa palavra resistência ela está aparecendo cada vez mais nos nossos discursos, eu confesso que eu não estou muito certo sobre o que é resistir num mundo onde tudo muda a cada 5 minutos.
Eu ando muito confuso sobre isso e a minha ideia é tentar dividir com vocês um pouco do que eu pensei para a gente talvez poder avançar nas próximas análises, porque nós somos os adultos da nossa geração. Se a Célia e outras pessoas estavam lá há um tempo atrás construindo isso, que para mim é tão óbvio como alguém que nasceu no SUS, eu, nos meus 34 anos, e vocês, nós somos as pessoas que estão nesse momento na arena, nós somos os atores que vamos compor isso. Então é interessante que a gente saiba um pouco do que algumas coisas do que foi feito e possamos seguir com a parte que nos cabe desse latifúndio. Pode passar, por favor. Bom, como eu dizia para vocês, eu parti do SUS e eu parti como psicólogo preocupado com uma palavra que circulava muito por onde eu estava, que era essa palavra militância. E eu estava um pouco incomodado porque eu vi essa palavra ser usada em diversos cenários, em diversos contextos, e a sensação que eu tinha é que a gente não sabia muito bem o que estava dizendo com isso, mas ela era tipo um coringa que servia em muitas horas. E aí, quando eu fui estudar sobre isso, eu me dei conta que também não estava muito definido por aí. Era algo que estava sendo usado, e era quase como se todo mundo soubesse o que era, mas ninguém precisava definir. E aí o problema das coisas naturais é que elas parecem, ou naturalizadas, é que elas parecem o único caminho possível. Então foi por isso que eu entrei nessa conversa de estudar um pouco essa ideia de militância. E pensando no nosso contexto, na maioria, o contexto SUS, o contexto de reforma sanitária, a maioria das vezes que essa palavra é usada, ela se refere a uma estratégia. E é uma estratégia para produzir ações coletivas, que geralmente envolve mais de uma pessoa, para intervir ou interferir, eu nunca consegui definir qual era a melhor palavra sobre isso, nas normas sociais que regem a nossa vida em comum. Geralmente, e agora eu estava ouvindo um podcast de cultura pop chamado Milkshake, chamado Wanda, e se a palavra militância tem frequentado, inclusive, esse podcast, quer dizer que ela está cada vez mais difundida, já que estamos resistindo, já que estamos tentando nos opor e mudar as normas que estão sendo trazidas a nós por esse desgoverno em curso. Então, pensando a militância enquanto estratégia, e dentro do campo da reforma sanitária, a gente pode pensar que ela teve um objetivo, que era continuar um movimento social, que era a reforma sanitária, através da estruturação e consolidação do SUS. Como eu vos disse, por muito tempo eu achei que reforma sanitária era igual à implementação do SUS, que era basicamente a mesma coisa, que não tinha diferença. E eu lembro de estar trabalhando já com isso há muitos anos, e pensando no meu caso específico da saúde mental, e mas é isso, a reforma sanitária é implementar CAPS, no caso específico da política pública que eu trabalhava. E aí demorou um bom tempo para eu perceber que não, existiam processos diferentes, mas que por uma escolha estratégica, num determinado momento histórico, completamente justificável, isso foi tomado como a estratégia, a melhor opção a ser feita. E aí a tática prioritária, se é isso, nós vamos ocupar o Estado. Nós vamos criar normatividades e estar no Estado, para a partir disso consolidarmos as nossas garantias. Eu acho que, por mais que talvez seja óbvio para quem estava naquele momento, como alguém que chegou nessa conversa depois, para mim, isso não estava óbvio que essas coisas, que isso foi uma decisão, que houve uma opção por isso. E o dispositivo prioritário, se nós vamos ocupar o Estado, são as eleições. A gente precisa chegar no Estado. Se a gente vai pensar militância nesses termos, a gente precisou dessa tática e desses dispositivos para conseguir os avanços que a gente tem até então. Você pode, por favor, passar? E aí, eu preciso falar para vocês de uma coisa que eu estou copiando do meu orientador de doutorado, que é o Silvio, e ele copiou do orientador dele, que é o Paulo Amarante. Que essa ideia de que um processo complexo ele tem mais de uma dimensão, ele tem mais de uma camada. E a reforma sanitária, ela é um processo social complexo. Ela tenta mudar a concepção, tenta trabalhar na concepção de saúde, e ela tenta trabalhar numa ideia de solidariedade, de valores e princípios que são distintos dos valores e princípios que regem a nossa vida em sociedade. Todo mundo já deve ter ouvido que não é só mudar o serviço de saúde, tem um projeto civilizatório, tem uma proposta que é um pouco maior e que se faria pelo Estado, considerando a opção estratégica, feita na década de 80. E aí, para tentar entender esse processo, o Silvio fala da reforma psiquiátrica e eu estou falando da reforma sanitária, que ele envolve uma dimensão que é jurídico-política, que
que tem a ver com os marcos constitucionais, os marcos legais e as portarias de governo, porque isso é importante. As portarias, elas exercem uma função muito importante na estruturação das nossas ações ao longo do tempo, sabe? 10? Obrigado. A gente tem uma dimensão epistemológica que envolve a produção de conhecimento, e aí você tem toda uma mudança paradigmática do que é conhecimento em saúde que a gente teve. Dentro com a criação do SUS implica um conjunto de novas áreas da saúde, novos cursos e conhecimento sobre como se faz no SUS. A gente tem uma dimensão que envolve o técnico assistencial, que envolve os nossos modelos de atenção, e a gente tem uma dimensão mais sociocultural, que envolve a reorganização das normas da nossa vida. Isso seriam 4 dimensões que compõem a reforma psiquiátrica, a reforma sanitária brasileira, entendida como um processo. E aí, se a gente vai com a estratégia de ir para o Estado, a gente conseguiu estruturar coisas muito interessantes. A gente conseguiu organizar um arranjo de gestão muito peculiar, que precisa sim ser azeitado, mas que trabalha com estruturas bipartite, tripartite, com pactuações, com metas, e consegue organizar serviços de saúde num país com dimensões continentais e com mais de 5 mil municípios. Isso não é pouco, isso não pode jamais ser desprezado. Os instrumentos de participação popular e participação social que estão dentro da maquinaria do SUS, eles são incríveis. Eles são realmente uma conquista nacional que jamais podem ser desprezados e que eles não poderiam ter sido conseguidos e construídos com a legitimidade que eles têm se não tivéssemos estado no Estado. Eu acho que é fundamental reconhecer isso. Os exemplos que eu coloco aqui da rede de atenção psicossocial e da atenção básica, que são aqueles que estão mais próximos de mim, porque foram onde eu estive trabalhando, foram onde eu estive estudando, mas a gente teria muitos outros que envolvem os avanços que a gente conseguiu por ter feito essa opção. Pode passar o próximo. O problema de ir contra a estratégia é que o Estado é uma arena de conflitos. Ele nunca é só nosso e mesmo dentro dele, ele não é unificado. Unidade é uma coisa difícil de construir. E as formas de colaboração também não são muito simples. Então, mesmo que a gente tivesse, e essa fala tenta sintetizar um pouco isso, um contexto favorável do ponto de vista nós estamos lá, as pessoas adequadas estão lá, agora vai, haviam outros determinantes porque o Estado não é homogêneo. Seria talvez interessante que o Estado fosse homogêneo em alguns momentos, mas ele é na verdade um campo de disputa. Eu gosto da imagem que alguém usa, não vou lembrar mais quem, isso de ficar lendo muitos textos às vezes dá problema, de que o Estado parece uma boneca russa, onde tem várias, uma dentro da outra, e cada um desses espaços é um espaço de batalha e de disputa. Então a gente meio que conseguiu estar no Estado, mas talvez tinha uma visão do Estado que não era, que era mais homogêneo do que ele realmente era, e que nós poderíamos fazer avanços, todos os avanços por lá, e talvez isso não foi tão possível como se imaginava. Sabe? E aí, essa é uma leitura de um sanitarista que estava num seminário na USP há 2 anos atrás, discutindo os rumos da reforma sanitária, e que se fala dessa crise, que a gente tem uma crise gigante no país, que não começou com a eleição do Bolsonaro, que ela é anterior. A nossa democracia vinha sendo questionada há algum tempo, as nossas instituições democráticas já vinham sendo questionadas de antes. Eu cresci numa cidade onde no dia da eleição a gente tem a seguinte piada: os moradores perguntam um para o outro, você já perdeu o valor? Porque depois que o cidadão vota, na concepção daquelas pessoas, elas perdem o seu valor para a democracia. Então, existia alguns problemas que estão acentuados nesse momento, mas que não foram simplesmente criados de dezembro para janeiro ou depois do golpe. Embora o golpe tenha potencializado ou dado vazão para muita coisa. Então, a nossa estratégia também nos trouxe alguns prejuízos. Também nos trouxe algumas questões que a gente não conseguiu talvez avançar tanto. E que talvez seja importante, dado a dimensão da crise que vivemos hoje, que a gente perceba isso também, para poder tentar um remédio um pouco mais abrangente. E para ir para além da estratégia, me parece que se a gente está falando em resistência, se a gente está falando na ideia de reconstruir coisas, é preciso
lembrar que a gente já precisa atuar fora um pouco do Estado. E já que agora, você vai passar a próxima, até porque agora a gente não está mais no Estado mesmo. E a gente desaprendeu um pouco, talvez ao longo dos últimos anos que estivemos tão focados no Estado, enquanto sanitaristas, enquanto consolidar o SUS, consolidadores do SUS, que havia formas de ação fora do Estado, que havia trabalhos coletivos e modos de agir coletivamente, que inclusive inspiraram boa parte disso que está hoje institucionalizado nas nossas políticas públicas. Você passa. E aí eu chego naquilo que é um pouco do que as ruas têm dito sobre democracia, desde junho de 2013, que é um pouco do que os coletivos ativistas que ocuparam as escolas em São Paulo, que ocuparam as universidades e que fizeram outra forma de protesto, têm dito por aí para as pessoas que estão trabalhando na máquina pública. É preciso muitas vezes remontar conexões. E às vezes eu faço conexões que não são para a vida toda. Eu tenho um aliado tático em algumas questões, a gente consegue se articular nesse momento, a gente pode trabalhar na construção das conexões que foram talvez perdidas. Se você pensa, a reforma sanitária estava muito ligada aos movimentos eclesiais de base, a um conjunto de atores que ao longo do tempo a gente foi se afastando e espaço vazio alguém ocupa. Enquanto talvez os sanitaristas não estivessem lá, outras forças alinhadas a outros projetos de país, outros projetos de mundo foram conquistando essas pessoas e fazendo essas conexões. Porque o Bozo é um problema, mas os eleitores que colocaram ele lá, para mim, é que me parece algo que dá para manejar. Ele é uma pessoa, mas as pessoas que de alguma forma se sentem representadas por isso me parecem aquelas com quem o diálogo precisaria ser feito. E aí eu falo em reaprender a perguntar, porque do lugar do Estado, muitas vezes a gente desce para falar com as pessoas e para conscientizá-las, para falar de como o nosso projeto é incrível, maravilhoso, e não escuta algumas vezes o que é da necessidade delas, as formas que elas vão conseguir se engajar naquilo que a gente está propondo, no projeto de sociedade que a gente está querendo. Porque talvez seja mais importante que a gente pactue o princípio e possa diferir na forma de fazê-lo, do que a gente fique insistindo na unidade de forma e perdendo o princípio de vista. Há uma ideia de pluralidade. Eu acho que sim, concordo com os meus colegas de mesa, é tempo de unidade, mas unidade não quer dizer ação unificada, todo mundo fazendo o mesmo. Me parece que é importante diversificar as gramáticas colaborativas. Dar um jeito de construir relações onde a gente possa ter mais diversidade, porque o mundo está cada vez mais diverso. E assim, a gente pode assumir decididamente que é experimentando que vamos construir algumas coisas. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar tão certo, mas a experimentação é método para que a gente possa ter a ideia de invenção como resistência. Porque é tão importante quanto defender o legado institucional que se criou até então, é renovar as nossas formas e inventar formas contemporâneas de fazer essa pauta avançar. Porque a legitimidade das instituições, a legitimidade dos governos, que está um pouco perdida, pede que a gente invente novas legitimidades. A forma, não desprezando as anteriores, mas a ideia de que simplesmente retomar a um discurso antigo vai nos salvar, ela me parece muito complicada para viver num tempo onde o Instagram e Stories basicamente é o referencial de tempo das pessoas, um mundo que está se desfazendo a cada minuto. Me parece importante se conectar com isso, nos conectarmos com isso para poder evitar que o amanhã seja só um ontem com um novo nome. Muito obrigado.